Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Nesta tarde maravilhosa, em que temos a oportunidade de bebermos uma fonte de luz, de paz, de amor, que a providência divina nos oferta. Nesta tarde, nós estaremos homenageando as mamães. Geralmente, o grupo de estudos homenageia as mães no Dia das Mães e os pais, Dia dos Pais. Porém, como grupo de estudo, eu sou apenas a coordenadora e nada mais. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E todas as pessoas que trabalham comigo são capacitadas para darem as aulas. São instrutores que estudam ardentemente para levar aos alunos o conhecimento, que esse é o objetivo da nossa instituição. Portanto, nesta tarde, nós vamos aproveitar esta oportunidade e que vamos homenagear as mamães. Eu só queria fazer um pedido só a todos os irmãos, não só as mulheres, aos homens também, que fechassem os olhos um pouquinho só e vamos vibrar pelas mamães que se encontram no Rio Grande do Sul, alagadas. Muitas não têm nos braços o filhinho, porque foi separado. Muitas perderam a vida. Muitas dessas irmãs choram amargamente por terem perdido tudo aquilo que construíram durante toda a sua vida. Mas nós sabemos perfeitamente que não existe efeito sem causa. Tudo aquilo que nós passamos na nossa existência são consequências dos nossos próprios atos. Mas nós não podemos deixar de levar o nosso pensamento a esse mestre divino de amor, que esteja iluminando a todas essas mamães, confortando os seus corações, para que não venha lhes faltar o alimento, para que não venha lhes faltar a água, para que não venha lhes faltar o agasalho, e que elas possam abraçar os seus filhos, porque nós que somos mamães sabemos perfeitamente quanto nos dói na alma sabermos que um dos nossos filhos se perde, ou de uma forma ou de outra. Nós que somos mamães sabemos a dor de um parto, sabemos perfeitamente quanto é difícil estarmos ali dando o alimento, o agasalho, aconchegando nas noites de frio, dando tudo aquilo que muitas vezes nós deixamos de colocar a boca para levar a esses entes queridos. Nós dizemos do fundo do coração e da nossa alma: obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Derrama as suas bênçãos de luz e de paz a todas essas mulheres valorosas, e que Maria Santíssima as cubra com o seu divino. E nesta tarde, eu selecionei uma das nossas instrutoras que tem potencial e capacidade para trazer o conhecimento a todos nós. É a nossa irmã Maria do Carmo. É uma irmã valorosa que é uma trabalhadora da casa e constantemente está aqui estudando para trazer a mensagem aos seus alunos. Maria do Carmo, esteja à vontade. Falar de mãe é emocionar, porque esses espíritos que
recebe a bênção e a oportunidade de chegarmos à Terra e nós podermos nos reorganizar com as leis divinas, é uma bênção. Como a Ada já disse, né? Nós vamos estar homenageando estas mães do Sul que estão vivendo esta oportunidade. A gente fala dessa oportunidade, sim, oportunidade de resgatar o passado. É triste, é doloroso, mas uma hora a conta chega para nós. Só que quando a conta chega, ela chega também imbuída de bênçãos, de luz, de paz e de socorro através de tantos outros irmãos que nos agasalham, que nos concede a bênção. E eu nessa tarde, eu sou filha e eu sou uma filha muito agradecida e abençoada. Porque nessa própria existência eu vivi a bênção, eu vivi a oportunidade de resgatar o passado. Junto com minhas irmãs e o meu irmão. Junto com minha mãe e meu pai. Nós tivemos a bênção de ter uma mãe valorosa, amorosa, amiga, companheira. Mas esta mãe, um dia, ela também se perdeu ao longo da vida. E ela teve que resgatar esse passado. E ela veio. E eu me lembro que certa feita, eu sou lá de uma cidade bem pequenininha chamada Entre Folhas. E depois a minha família mudou para Itatinga, em Minas Gerais. E um dia, já com meu esposo lá, a minha mãe, ela entrou num processo de obsessão, porque minha mãe era uma pessoa que tinha depressão, e associada a essa depressão, a obsessão, né, a gente sabe que a depressão é nada mais que uma obsessão. Só que a minha mãe, ela chegou a viver o processo mesmo de possessão, ou seja, aquilo no grau onde a entidade toma e faz as coisas por você. Você é dirigido não por você, e ela, essa entidade que dirigia. Mas a coisa mais linda que acontecia com ela, era que quando ela passava às vezes até 6 meses dormindo, tomava aqueles remédios fortíssimos, que naquela época, meus pais sendo eles católicos, meu pai não acreditava em nada, e então é só o médico, chega lá, dá remédio, aqueles remédios, ela dormia. Então quando o remédio chegava, e que não tinha trocado ainda a fórmula dele para uma fórmula mais forte, ela tomando isso daí, ela dormia até 6 vezes. E quando eu falo que naquele caso foi difícil para mim, porque você pegar uma criança pequenininha, aonde eu e meu irmão, quando a minha mãe ela chegava, as entidades jogavam no chão, ela desmaiava. E eu e o meu irmão íamos ali, pegávamos o comprimido e colocava na boca dela um outro comprimido que ela já tinha tomado. E nós dois fazíamos e ficávamos em cima dela, chorando, esperando que aquele processo ele passasse, e a gente nada entendia o que era aquilo. Foi considerada como louca, doente, e assim foi, até um dia, quando eu tive a bênção e a oportunidade, através do meu esposo, da sua mãe e do seu pai, conhecer a doutrina espírita. Quando eu conheci a doutrina espírita, para mim foi uma bênção. Por quê? Porque ela veio me tirar de toda aquela ignorância. E ela veio me mostrar, fazer compreender o porquê eu, minha mãe e toda a minha família estavam vivendo aquele processo. Eu não era uma criança revoltada, nem passei a minha adolescência, nem uma parte da juventude revoltada. Por quê? Porque diante disso Deus mandou uma consolação. Ele mandou um homem, João, um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, que todos os seus filhos, genros, amigos, vizinhos, sempre o amavam, porque a caridade era intrínseca em sua alma. Então, ele chegava perto de nós, quando ela estava naquele processo de obsessão que a gente nada entendia, e ele consolava, ele instruía, ele falava para a gente assim: calma, meus filhos, vai passar.
E nesse momento agora, hoje, a gente lembra de Maria Santíssima, né? Quando ela diz que diante das dores, dos padecimentos, tudo vai passar. E passou. Porque daí eu pude levar o conhecimento à minha família e mostrar para eles o que acontecia com nossa mãe. Eu tive a oportunidade, nesta casa, de trazê-los e certa feita chegar com minha mãe, que assistindo a reunião à tarde, volto com ela para casa, ela entra dentro do meu quarto e fica por uma semana inteira ali, sem sair. Só meu pai podia entrar naquele quarto, mais ninguém. E com 46 quilos, ela era capaz de me segurar meu marido, e quem fosse ele, ela segurava, porque não era ela, eram as entidades. Então, neste momento, o valor que uma mãe tem, porque ela, depois que passava tudo aquilo, eu me lembro com os meus 6 anos de idade, 7 anos, meus amigos iam brincar e eu não podia brincar naquela hora, porque eu tinha os afazeres domésticos. E pequenininha, magrela, né? Ia lá, fazia junto com minha irmã, e eu fui mãe das minhas irmãs. Sempre fui muito dura com elas, porque eu tinha que colocar todas para trabalhar naquele momento que nossa mãe não podia. Mas no momento em que ela, parece que dava umas tréguas entidades, sabe? E naquele momento ela chegava e dizia assim: vai, minhas filhas, vão brincar, vão viver o que vocês têm direito, que é a infância. E ela não deixava a gente fazer nada, até novamente voltar ao processo. Mas a lição que eu tiro de tudo isso é que foram os momentos difíceis, mas depois que a doutrina espírita me ensinou, me tirou dessa ignorância e mostrou por que vivíamos aquilo, e a gente teve comprovação muitas vezes nessa casa aqui, através dos médiuns todos, as entidades vindo, conversando e falando pra gente o que nós fizemos com eles. Mas o gostoso de tudo isso é que eu entendi e compreendi. E hoje eu sou mãe. Eu sou mãe de uma criatura maravilhosa, um espírito maravilhoso, que eu amo com todas as forças de minha alma, que me consola, que me orienta. E associado a ele trouxe a minha linda Norinha, que eu amo e que eu adotei ela, e ela me adotou como mãe. Quando preciso, os dois não medem esforço para estar comigo, para auxiliar, para me ajudar. Às vezes sou muito rabugenta com eles, mas eles entendem e me cobrem de carinho e de amor. E diante dessas dificuldades que a gente vive, de outra reharmonização, e aí, eu só queria dizer e agradecer muito a Deus por essa bênção que eu tive na minha vida, como filha agradecida, e hoje como mãe. E quase que a espiritualidade, que Deus não me concede a bênção da maternidade. Foi muito difícil. Segurar Bezerra de Menezes, quantas vezes estive passando aqui, fiz o meu pré-natal pelos meios convencionais, mas tive que fazer o meu pré-natal nesta casa. E Bezerra dizia comigo: vamos firme, filha, porque ele vai nascer, ele vai vir. É preciso que ele venha, porque vocês dois precisam de se reharmonizar. E no dia em que era um sábado à tarde, passei, era ali que o Sola como médium atendia, e o Bezerra naquele dia estava, e o Bezerra disse assim: olha, filha, se seu filho nascer por esses dias, você não se preocupe, porque ele vai continuar com você. Ame ele muito, auxilie ele, ajude, porque vocês vão ter momentos difíceis, momentos alegres a passar na vida. E dito e feito, na terça-feira, meu filho estava completando 8 meses de gravidez e meu filho nasce. E hoje é um homem com uma moral ilibada muito grande. É o meu orgulho no sentido de que tudo que eu e o pai dele passamos, hoje ele exerce. Junto com sua esposa amada, tem um lar, um santuário repleto de paz, de bênçãos e de luz. Então, por aqui eu contei um pouco da minha história e nós vamos agora então ver como originou o Dia das Mães. Hoje vocês sabem
que aqui na casa eu faço um trabalho no campo assistencial às famílias carentes da região. Eu estou ali ajudando. Eu tenho também outras mães maravilhosas, Fernanda, mas esqueci o nome da outra mãe, me deu branco agora. A Leni, desculpa. A Leni, que nós somos um grupo, a Fátima, que é o grupo da evangelização, e nós fazemos esse trabalho, mas tem outras mães da casa, que quando a gente precisa, elas estão junto conosco, nos auxiliando. Então, como se originou esse Dia das Mães? Foi criado por quem? O Dia das Mães, ela foi criada nos Estados Unidos no século XX, e ela foi criada por Ana Maria Jarvis, na Virgínia Ocidental. Ana, ela tinha sua mãe chamada Ana Jarvis. Ana Jarvis nasceu em 24 de maio de 1832 e desencarnou em 9 de maio de 1905. E a Ana Jarvis, ela quis fazer isso para homenagear sua mãe. Por quê? Porque a mãe de Ana Jarvis, ela dedicou a sua vida ao ativismo social. Iniciou promovendo ações que possibilitaram a melhoria e as condições sanitárias de sua comunidade. Ela criou o Mother Day Work Clubs, ou seja, Clube de Trabalho de Mães, uma instituição voltada para a melhoria e as condições sanitárias de algumas cidades na Virgínia Ocidental. E como era feito esse trabalho? Ela dava assistência às famílias com ajudas que ali precisava, né? Ela orientava, e com essas mães da própria comunidade que ela buscou, então, se houvesse necessidade de alimentos, vamos dar alimento, precisa de remédio, vamos, e assim ela fazia. E procurava sempre estar, principalmente naquela época, né? Hoje a gente vê os Estados Unidos, as pessoas, nós temos saneamento, aquela coisa, mas lá em 1832, algumas cidades também que tinham suas dificuldades, como hoje também lá, nós vemos a pobreza material, vemos, por exemplo, que às vezes tem pessoas que moram na rua, principalmente em Nova York, tem muitas pessoas. Então, ela vai fazendo esse trabalho. Só que durante a Guerra Civil de 1861 até 1865, a Ana também vai fazer um outro grandioso trabalho. Durante todo esse período da guerra, ela passou a trabalhar no socorro dos soldados feridos, tanto dos confederados quanto daqueles que lutavam pela União. Depois que a guerra termina, ela vai fazer um outro grande trabalho. A Ana, ela vai auxiliar, ela vai criar um outro clube para quê? Para que essas ações fossem tomadas de maneira a garantir o entendimento e o convívio pacífico entre as famílias de soldados confederados e os outros que estavam lutando pela União. Então, ela vai fazer um trabalho. Por quê? Porque aquela comunidade precisava de todos conviverem bem, precisava de pacificar. Então, ela vai criar esse clube que contou com o envolvimento também de outras mães. E esse clube agora é o Mother Flying Day, Dia das Mães pela Amizade. Um dia para celebrar a paz. Então, a Ana, eu, na verdade, quando estava mais ou menos preparando essa palestra, eu falei, poxa vida, né? Eu preciso de falar desse espírito. Não está mais dentro de nós, mas é um espírito que vem, que a gente nem imagina. Ela, como mãe, foi uma excelente mãe, educou seus filhos muitíssimo bem, mas ela também se tornou mãe de uma comunidade e a gente não imagina essa expressão, porque outras mães, quando estão vivendo processo de dificuldade, e que nós agasalhamos essas mães, que nós orientamos, que nós ajudamos, quantas vezes
elas às vezes chegam perto de você e falam assim para você: você não sabe o quanto você foi importante na minha vida. Naquele dia eu estava passando por tal e tal situação. E a mesma coisa, Ana, você já imaginou quantas dessas mães que os seus filhos viviam ali, né, com as doenças, aquela coisa, e ela mostrou: olha, se nós buscarmos a higiene, poxa vida, essas doencinhas de pele, de unha, tudo isso vai acabar. Se nós começarmos a pegar uma água, e pegar essa água e ferver ela, né? Às vezes você não tem nem filtro, mas vamos ferver ela, você também consegue ter uma água boa. Então, buscando nesse campo. E outra coisa importante, você imaginou diante da guerra? Hoje nós temos as nossas mães, né, que estão vivendo esse processo de guerra, não só lá em Israel, não só na Palestina, mas as mães africanas também, porque tem muitos países na África que estão nesse processo de guerra. E esse orgulho, essa vaidade, essa ganância do homem louca de possuir, do querer ter, nunca ser bom, nunca ser justo, isto acaba impedindo esse progresso da humanidade. E Ana Chaves, ela falou: opa, eu vou para o mundo, mas eu quero colaborar. E de alguma forma, fazendo esse trabalho, ela colaborou e buscou pelo menos ali na comunidade dela a paz. Buscou o entendimento para que todos pudessem viver um momento de paz. A guerra acabou, então vamos aqui nos pacificar, vamos ser amigos, vamos ser irmãos, companheiros e nos ajudarmos um ao outro. Olha a extensão de uma mãe. Quando uma mãe se propõe a corrigir os seus filhos, né? Quando a gente chega, aquele filho dorme até sem falar com a gente, naquela noite, e no outro dia, na hora que levanta, sai. Hoje não mais, né, Lili? Mas quando está naquela fase, né, que você fala não, por isso. Porque na verdade, gente, as mães, e eu me lembro aqui agora do nosso saudoso Sola, ele dizia: as mães são médiuns de Deus na vida. E é verdade, as mães, elas se tornam médiuns de Deus na vida, por quê? Porque se a gente se aperceber, quando nós estamos corrigindo os nossos filhos no campo da moral, quando nós estamos instruindo os nossos filhos, a gente não fica, nós temos um amontoado, vamos dizer assim, de espíritos, seja nossos anjos da guarda, nossos amigos, nossos familiares que vêm junto para orientar, dar aquela orientação junto conosco, iluminar as nossas mentes, para que nós usemos as palavras da forma certa para corrigir aquele filho. Agora, se aquele filho, ele não ouvir a sua mãe, lembra que a Ata falou ali, a lei de causa e efeito, ação e reação, o que nós não fazemos, que está dentro das leis divinas, nós vamos sofrer. Isso é um processo, a lei natural, ela diz: se você não andar no caminho certo, se você desviar, você vai responder. E inclusive aqui eu ressalto as mães infortunadas, aquelas mães, por exemplo, que não faz o trabalho, elas vêm para a terra, recebem seus filhos e muitas vezes elas entregam para os avós, elas entregam para o orfanato, porque eu preciso de viver. E se essa mãe soubesse que viver bem é cuidarmos desses rebentos maravilhosos que Deus nos concede, uma bênção, porque é muito triste para uma mãe que luta para ter um filho e não consegue ter. E aqui a gente fala das mães biológicas, a gente homenageia as mães biológicas, as mães do coração. E também aquelas mães que não podem ser mães, que elas podem ser mães, mas que elas não têm oportunidade de ter os seus filhos carnais, de ter o processo biológico. Essas mães, elas muitas vezes, elas são mães dos seus sobrinhos, elas são mães dos seus irmãos. Eu teve um período da vida que eu estava até conversando com meu irmão e falando para ele, um período eu e você fomos
pai e mãe, porque meu pai saía para trabalhar e nós dois que tínhamos que cuidar da casa e cuidar dos outros, né? Naquela época nossos pais tinham muitos filhos, né? E na minha casa teve 8. Uma nasceu e foi embora, mas os meus pais tiveram 8 filhos, 7 sobreviveram. Um foi embora também em ter idade, mas eu falo, a gente foi, porque a gente tinha que arrumar eles para que a hora para ir para a escola, todo mundo ia para a escola. E tinha que na hora de chegar, ajudar na lição de casa. E existem muitas mulheres que às vezes elas não podem ser mãe carnal, mas ela tem aquele filho, aquele sobrinho, né? E as avós, que são mãe de seus filhos e muitas vezes vêm tornar mãe de seus próprios netos. Elas são umas porque as mães às vezes partiram do plano espiritual, outras porque essas mães, elas também estiveram deixando por uma vida fácil, por uma vida de viagens, de um corpo belo e bonito que joga no colo de uma avó. E a avó cuida. Aquela avó cuida com todo o amor, com todo o carinho. E muitas então se deixam por aí. Mas agora eu gostaria de dedicar um pouco dessa tarde, de lembrar de um espírito que muitas vezes nas noites dos 18 anos, quando meu filho vai sair, e acredito que não só eu, mas tantas outras mães, nossos filhos saem para a balada, e a gente vai para a janela, enquanto aquela porta não abre e fecha, nós estamos do lado da janela fazendo o quê? Rogando a Maria Santíssima, que cuida dos nossos filhos, que oriente eles, que proteja eles, onde quer que eles estiverem, cubra ele com seu manto materno, agasalhe esse meu filho protegendo ele. Quando ele aporta dentro de casa, aí, parece que a gente faz, chegou. Mãe, muito obrigada por você ter protegido ele. E vamos dormir até no outro dia levantar. Isso acontece conosco. Eu não sei o meu tempo que eu tenho aqui, mas vou tentar correr aqui. Até que horas eu posso ficar aqui hoje? Até 15? Eu falo assim, minha palestra vai no equilíbrio, minha palestra eu falo por ali. Então vamos lembrar da Maria Santíssima, rosa mística da fé, lírio puro da unidade, a amada e sublime mãe de Jesus. Ela é reverenciada na terra, na humanidade, como exemplo de amor, dedicação, renúncia e sacrifício. Maria Santíssima, segundo Emmanuel, ele vai dizer, ela é a personalidade sublimada, né, conforme Emmanuel vai dizer lá em A Caminho da Luz. Ela foi escolhida para desempenhar a missão complexa essa missão tão complexa que foi de receber o Messias. E Maria Santíssima, para que Jesus pudesse reencarnar, ele também, né, quando estavam todos preparando Jesus para vir a esse planeta, Jesus sendo o arquiteto divino, né, que preparou toda essa terra, quando a gente chegou lá no reino animal, né, que nós chegamos aqui, então Jesus falou, vai vir uma porção de espírito lá, né, do reino animal, agora eles vão se tornar homens e nós vamos preparar um planeta para receber todos esses espíritos, que nós somos nós. E ele vai então arquitetar esse planeta. E um dia ele fala, agora eu quero ir. Eu quero ir à Terra, porque Moisés, como sendo a primeira revelação, ele vem à Terra fazer o quê? Ele vem mostrar a humanidade, né, o povo daquela época que era escravizado, tirar aquele povo daquela escravidão e ao mesmo tempo falar de um Deus único e nos trazer os 10 mandamentos. E após 2000 anos depois, Jesus aporta na terra para pegar os 10 mandamentos e trazer para nós: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não façais ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse. Resumiu todas as leis e os profetas, porque antes também vieram tantos profetas que falaram do amor de Deus. E ele veio e aí nos deu todas essas lições maravilhosas que hoje nós conhecemos,
18 séculos depois, a porta aqui na terra, o nosso Kardec, que vem trazer tudo que Jesus falou e vem explicar para nós o que Jesus queria falar quando ele disse: é preciso que o escândalo venha daquele por quem o escândalo vier. Está ali, pegamos o Evangelho, está destrinchado ali para nós, né? Então, esse Espírito, ele era muito grande. Ele era o Espírito mais puro que já aportou aqui a terra. Então, precisava de um outro Espírito equiparado ali para poder estar chegando aqui. Porque senão Jesus não conseguiria permanecer no ventre materno por 9 meses. Porque nós sabemos que ele teve que, durante 1000 anos, se preparar para poder reencarnar. Então, ele precisava de um Espírito tão grande também, né? Tanto José, né, seu pai, os próprios avós, porque a genética também, ela tem que ajudar, né? E assim chega esse Maria Santíssima e recebe esse Espírito maravilhoso chamado Jesus, que estaria vindo trazer-nos a boa nova. Maria Santíssima, após o desencarne de Jesus, aí que a gente muitos perguntam: o que Maria fez depois que Jesus foi embora? Então, Maria Santíssima, após o desencarne de Jesus, ela foi levada por João para Éfeso, ao qual Jesus, todo mundo lembra, né, na hora da cruz, o que ele diz para João? Alguém sabe? Ele vai falar: filho, eis aí a tua mãe. E vai virar e falar: mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, Maria Santíssima, mais ou menos na faixa ali dos seus 47, 48 anos, ele estava entregando a João aquela mãe, pedindo: cuide dela para mim, eu vou para o Pai, mas cuide desse Espírito tão valoroso para mim. Ele não deixou a Maria sem os seus cuidados. E naquele momento, então, o João leva ela lá para Éfeso, né? Ou Efésio, ou alguns falam Efésio, Éfeso, né? Leva sua mãe para lá. A casa de João, ela se transformou num ponto de assembleia adoráveis, onde as recordações de Jesus eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava de Jesus com maternal enternecimento. E aqui a gente lembra das mãezinhas, como a Ata mesmo citou, né? Nós vimos, por exemplo, algumas mãezinhas que tiveram seus filhos agora, que foram embora, né? Enchente, resgataram o bebê e foram embora. Vamos lembrar naquelas mães palestinas que agora pela guerra, seus filhos também foram embora, né? Nas mães brasileiras, que as drogas, a violência muitas vezes levam, não importa a idade do seu filho, mas esta mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai sofrer, ela vai ter aquelas lembranças. Só que diferente de Maria agora, ela vai passar para nós que diante da dor, dos padecimentos, nós devemos trabalhar mais ainda. Trabalhe. Quando a dor bater a sua porta, trabalha. Quando você estiver naquelas indecisões da vida, se eu vou por esse caminho ou aquele, trabalhe para o bem. Ajude o teu próximo, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse. Porque somente o trabalho imbuído de amor, de moral, de respeito, de compaixão, caridade, de mansuetude, afabilidade e doçura, é que vem nos trazendo aqueles momentos de paz para o nosso espírito. E esta mãe humilde, vira o puro da humildade, enquanto João pregava, né, nas cidades as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico os que procuravam exibindo de suas úlceras e necessidade. Sua choupana era conhecida pelo nome de Casa da Santíssima.
miserável leproso, ele depois de aliviar as suas chagas, porque Maria passou então a exercer a mediunidade de cura. Ela vai trabalhar incansavelmente. A casa dela se torna um verdadeiro pronto-socorro. Boa Nova, Humberto de Campos nos conta isso. A sua casa se torna um verdadeiro santuário, um verdadeiro pronto de socorro das almas. Porque esses espíritos eram curados e eram instruídos no campo da moral, auxiliados. João estava ali por perto, sempre, não só João, como os próprios discípulos, estavam ali e auxiliando e ajudando. Então, quando esse miserável leproso ele foi curado, ele pega e beija as mãos da Maria Santíssima e reconhece essa, ele murmura e fala: senhoras, sois a mãe de Jesus, de nosso mestre querido, e a partir de agora a senhora é nossa mãe santíssima. E essa tradição então, ela criou raízes em todos os espíritos, porque os católicos veneram muito Maria Santíssima. Eu, quando na época fui católica, a gente sabe, né? A gente tinha aquelas coroações, íamos lá coroar, mês de maio, inclusive nas igrejas católicas, é dedicado todo o mês de maio a Maria Santíssima. E eu coroava, né? E depois, quando me tornei adolescente, era louca para virar adolescente, porque eu poderia subir no altar, que era um altar tão grande, né, que os pés doíam na hora que você andava ali em cima, né? E com aquelas vestes, aquela coisa, né? E eu tinha que tomar as minhas vestimentas emprestadas, porque naquela época meu pai não tinha condição de dar vestimenta para todo mundo. Mas sempre encontrava uma amiga que ia falar: toma minha vestimenta. E a gente queria coroar. Nunca consegui coroar Maria no sentido da coroa, né? Mas consegui chegar e subir ao altar sempre chorar, que me emocionava muito. Não só eu, como todos ali, né? De estar numa imagem de barro, mas nós vivenciamos aquele momento de gratidão por Maria. Então, quem não lhe devia favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros, né? Então, naqueles momentos de tanta dificuldade, de tantos momentos difíceis, Maria sempre tinha uma palavra de amor. Se não pudesse curar, porque nós sabemos, né, gente, que Jesus curou os cegos, mas houveram leprosos e cegos que não puderam ser curados, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem à Terra e a gente vai viver essa experiência de ter, às vezes, um câncer desde, né, seus 6 meses de idade, ou nascer com ele, e às vezes vai desencarnar, porque vivendo aquele processo de reharmonização com as leis divinas. Mas só que tem que eu diria assim: mas por que tantos curam e outros não? É porque às vezes no livro da nossa vida, o que prometemos lá no mundo espiritual, porque quando a gente reencarnou, né, com exceção daquelas reencarnações que o espírito está em trevas densas, que você não pode reencarnar e não tem nem ajudando, não tem que falar só, você vai para a Terra. Vamos pegar a primeira mãe que estiver passando ali, e isso vai acontecer e você vai reencarnar. Porque são as reencarnações que nós chamamos de reencarnação compulsória. Ou seja, ele não tem nem condições de falar o que ele vai vir fazer na Terra. Agora, muitos de nós, as nossas reencarnações, vou ser mãe de fulano de tal, isso, vou viver, vou ser filha, vou trabalhar, por exemplo, na empresa X, vou ser médica, vou ser advogada, ou vou trabalhar como uma cozinheira, uma faxineira, ou eu vou viver um processo muito duro, né? Não vou ter filho, porque sou uma mãe abortista, né? E eu vou querer muito ter filho. Então tem todo esse processo que está aí no livro da nossa vida, que nós lá no plano espiritual, são reencarnações que nós preparamos. E muitas vezes a gente até pede: olha, não adianta do fato que eu fiz, de mal que eu fiz, eu quero uma reencarnação, que ela seja muito mais dura. Aí vem o nosso anjo da guarda e diz assim: não, você não vai poder vivenciar isto. Sabe por quê? Porque você ainda não tem maturidade suficiente, você pode falhar.
muitas vezes falhamos, e muitas vezes a gente acaba, né, fazendo um pouquinho meio a meio aqui, né, e tentando consertar aqui, e a gente vai vivendo esses momentos maravilhosos em nossa existência. E Maria, se ela não poderia aquele espírito curar, mas aquele espírito poderia vivenciar o quê? O conhecimento, a orientação. E João, ele consolidava o conceito, acentuando, né, que conceito, né? E os pessoal começavam a chamar ela Nossa Mãe Santíssima. Que o mundo lhe seria eternamente grato. João fala para ela, o mundo será eternamente, isso lá no ano mais ou menos de 48, né? Ele vai falar assim, ó, no 48 não, Jesus morre em 33, né? E logo em seguida ele já começa a trabalhar, porque ele teria um tempo também na Terra, né? Então talvez ano 34, 35, ela também já começa a trabalhar. 48 é o que ela tinha mais ou menos. Pela sua grandeza espiritual, que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera, ou seja, que Jesus pudesse reencarnar aqui na Terra, ele fala, né, nessa atmosfera escura, nesse mundo de prova e expiação, né, nessa atmosfera, nessa terra escura e pestilenta do mundo, para balsamizar o sofrimento das criaturas. E Maria, na sua humildade sincera, ela se esquivava desses conceitos quando os discípulos chegavam e tentavam exaltar Maria. Ela se esquivava desse processo. Ela dizia, não precisa, vou estar aqui e continuar a trabalhar. Esta é a minha missão. A minha missão foi de trazer esse espírito puro ao mundo. Mas a minha missão agora, até através do que eu conheci através dele, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? E ela dizia assim, nessas homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, né, naquela confiança filial com que reclamavam a presença, era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. Ela se felicitava, ela ficava feliz, mas ela achava que não precisava, porque ela não merecia todo aquele título, né? Mas a gente sabe que ela mereceu todo esse título de maternidade. E esse título fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Eu já vou voltar lá atrás, porque eu tenho que voltar aqui, mas eu vou lá quando ela desencarna, porque eu não vou contar a desencarna dela não. Quem quiser ver depois, isso é uma próxima palestra, ou vamos ler o livro Boa Nova. Então, Maria Santíssima, quando ela está já desencarnada, e que ela pede a Jesus que leva ela até Roma, porque Joana de Cruz e seu filho iam ser queimados, e ela queria pela última vez ver a Joana de Cruz, que é hoje a Joana de Ângeles. Ela passa nos calabouços, que eram os cristãos que estavam ali presos. E hoje em dia, sabe por que existem, as pessoas cantam? Porque Maria Santíssima vendo uma mãe ali naquele calabouço, uma jovem ali, né, triste, e sabendo que dali seria a morte. Ela vira e fala no ouvido daquela jovem, cante, minha filha. E de repente começa a sair um cântico daquela voz. Ela começa a cantar e que naquele momento todo aquele calabouço, ele se ilumina, ele se impregna. E os cristãos então, lá nos calabouços, eles começaram a cantar também. Porque eles sabiam que teriam aquele momento de dor, de sofrimento, e dali seriam levados para as arenas, né? Então, e as mães infortunadas também procuravam elas, pedindo uma bênção, pedindo, mãe, consola-me. Diante, gente, porque nós podemos pedir. Nós ainda erramos, porque nós somos imaturos, gente. Porque a partir do momento em que a gente tem maturidade, a gente não erra. Os nossos erros, ele vem por causa da nossa maturidade. E uma mãe, ela errou por quê? Ela errou por causa, ela erra, né? Erra, né? Por causa
criar essa criança. E ela doa, leva para o orfanato. E muitas vezes essas mães, as noites devem ser noites terríveis, porque muitas vezes eu não sei com quem o meu filho está, né? Aquelas mães que têm os seus filhos, né, que são sequestrados, mãe outras vivendo provas, e essas mães infortunadas, depois que elas, poxa vida, o que eu fiz de errado, né? Doei o meu filho, deixei o meu filho, ou muitas vezes nem deixei ele nascer, e ela então, naquele momento, agasalhava com todo o amor da sua alma. Ela não julgava esse espírito, ela não condenava. Então, essa palestra que eu pensei logo, falei, vou falar de Maria, ela é o maior exemplo para nós que somos mães, para nós que seremos mães, né? Sejam dos filhos biológicos, ou os filhos do coração, ou as tias, né, que não vão poder ter, ou qualquer tem os seus filhos, mas acaba criando filhos de outros, seja dos irmãos, sobrinhos. Essas mães, muitas vezes, elas são abençoadas, as que erram e as que têm todo o amor do mundo. E Maria nos ensina, né, que mesmo diante de tanta dor, vendo seu filho levado ao Calvário, e ela acompanhou ele, chegando lá, vendo toda aquela maldade que fazia, ela aguarda para pegar o seu corpo de matéria em seu colo, levar, né, para ser lá na época enterrado, eles não enterravam, né, cobria ali com os olhos e o pano branco. Jesus nem tinha, né, foi José de Arimateia que ali presta esse lençol para envolver todo o corpo dele. E são mães que acompanham, né? A mãe de João e Tiago vai acompanhar. Maria Madalena, sendo uma prostituta na época, o que ela faz naquela reencarnação? Ela aproveita aquela reencarnação, quando ela acorda, né? Ela não teve ali filhos, mas ela acorda e acolhe os filhos de outras mães. Ela vai trabalhar naqueles sítios onde estavam os leprosos, porque naquela época não tinha cura para a lepra, a não ser Jesus. Maria depois curava, mas não tinha cura. E essas pessoas, elas eram consideradas puras e eram levadas para onde? Elas eram levadas para esses sítios. E Maria, depois da morte de Jesus, os discípulos não deixam ela ir pregar o Evangelho, mas ela vai fazer um trabalho muito grandioso. Ela vai acolher esses leprosos nesse sítio e ela vai fazer um grandioso trabalho. Até que um dia ela pega também a lepra, né, que hoje nós chamamos de ancianice, ela pega essa lepra e ela vai embora, vai despedir de Maria. E ela está indo caminhando com muita dificuldade, porque já estava muito doente, e no meio do caminho Jesus abraça ela e fala, vamos. E consegue ajudar ela até chegar na casa de Maria, para que ela pudesse despedir de Maria, porque ela estava partindo do mundo espiritual. Ela é recebida por Jesus. E Maria Madalena, se nós vamos considerar, foi mãe de todos aqueles leprosos, porque enquanto ela estava saudável, ela buscava alimento, dava alimentos, cuidava eles, tirava-lhe os panos, cuidava das feridas, e assim, morria um, ela ia lá, vamos lá poder enterrar, dar um enterro digno. Então foi mãe também. Então, essas mães infortunadas recebiam de Maria todo esse consolo, esse carinho e esse amor. E os espíritos chegavam e diziam para ela assim, os homens encarnados, minha mãe, diziam os mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? E ela dizia, amo o teu próximo como você mesmo, faço bem ao outro, que você estará vencendo todas as vicissitudes da sua vida. Mesmo diante da dolorosa e indescritível dor, ao ver o filho ser perseguido e crucificado, a Mãe Maria Santíssima jamais perdeu a confiança em Deus,
aceitando com divina renúncia tudo o que para ela foi possível fazer, toda a dor, o sofrimento, e nós também podemos começar a fazer isso que tal. Começarmos a partir de agora, renunciarmos, né, aquelas mães que às vezes encontram com seus filhos tão difíceis, porque vão receber. As mães que não educarem os seus filhos, né, com muita sabedoria, porque nós somos médiuns de Deus na vida. Deus está lá em Kardec, 572, né, quando ele vai falar o que são os espíritos na Terra. Ele fala, são instrumentos de Deus na Terra. E as mulheres vão responder o Kardec. Elas têm uma grande finalidade de trazer esses filhos ao mundo e educar esses espíritos no caminho do amor. Aqui eu estou acrescentando, lá não está isso não, na moral do Cristo, né? Porque o amor e na moral do Cristo. Então é isto que Maria fez. E nós vamos lembrar, sabe de quem, gente? Isso eu falo porque tem uma pessoa que cuida da parte da limpeza da nossa empresa e que ela tem o seu filho que está preso. Ela lutou, ele primeiro foi para ver bem. Quando voltava, ela fazia uma festa ali para receber. Depois continuava, né, com os mesmos vícios que era o roubo. E assim foi. Até que ele completou os 18 anos e agora não tem mais jeito. Agora é cadeia mesmo, é cadeião, vai para lá. E aquilo, ela chegava, às vezes falava assim, eu tenho que fazer o jumbo, eu tenho que levar pasta de dente. O que você pode me ajudar? Ela já chegava e falava, você pode ajudar, né? E ela pedia a um ou outro, a um parente ou um amigo. A pasta de dente, toda aquela coisa, é o jumbo, né? Pasta de dente, se fuma, leva cigarro, leva sabonete, leva papel higiênico. E essas mães, os filhos mesmo cometendo o crime mais ardiloso, essa mãe vai visitar. O pai talvez não vá. Não vou generalizar, porque eu conheço também um funcionário que ele era também desse mundo e o pai dele ia visitar ele quando estava na cadeia. Então a gente pode generalizar também, né? Mas às vezes o irmão não vai, o filho não vai, e a esposa até se separa, né? Às vezes não vai, mas a mãe vai. A mãe vai trabalhar o sábado o dia inteirinho, que é uma vez por mês, vai fazer as comidas que o filho quer, vai colocar ali e vai tomar aquele ônibus, levantar lá pelas 4, 3 da manhã, conforme o local que mora, e esta mãe vai para onde? Esta mãe, ela vai estar lá na cadeia, passar o dia inteiro com ele. Vai levar tudo que ele gosta, e com todas as dificuldades, às vezes financeiras, porque é uma das maiores partes, né? E aqui a gente tem que lembrar, mesmo aquela mãe, que ela seja uma mãe intelectual, que ela seja uma mãe rica, pobre, de qualquer coisa, mas ela sempre está ali para agasalhar o seu filho. Ela vai ao presídio, ela vai auxiliar, e ela não vai deixar esse filho. E ela vai chegar, ela vai orientar ele. Como essa mãe mesmo me diz, eu oriento ele do carro, mas não tem jeito, né? E tem uma outra também, que vira, o filho hoje está na FEBEM, né? Aí a mãe falou, tá sabendo, e ela falou que vai mandar o evangelho para você. Pode mandar o evangelho para a FEBEM? Então, não pode entrar. Então, porque eu já estava lá, mas quando ele saiu eu falei, eu mesmo vou conversar com ele, vou tentar junto com você o que podemos ajudar. Mas o que eu acho mais bonitinho nela, porque ela tem 3 filhos, o pai não ajuda em nada, e ela hoje está lá. Ela vai, todo sábado ela vai, ela não pode levar nada, né? Não foi bem não. Então, ela vai lá e fica, e na segunda ela chega e fala para mim assim, ai, eu passei o dia inteiro com ele, né? Então, e ela é tão baixinha, pequenininha, ela é tão, assim, aquela mãe amorosa, mas não tem pulso firme, sabe? Então, neste momento, nós vamos lembrar que essas mães, elas não deixam os seus filhos por nada. Ô Rafael, deixa eu só lembrar aqui de libertação, Rafael.
Porque Libertação é um dos livros que eu aconselho todo mundo ler, gente. Porque tem uma história linda, maravilhosa, que é de Matilde Gregório. Gregório, inclusive, ele foi um dos papas. E Matilde, eles viveram na Espanha, uma vida anterior, e eles desencarnam. E Matilde, ela vai para outros mundos, né, mais superior, trabalha nesses 700 anos, já está um espírito bem elevado. E esse espírito ele permanece por 700 anos, vivenciando ali, né, o André Luiz, nesse livro Libertação, ele vai relatar que Gregório, ele chefiava uma falange de espíritos inferiores. E ele era juiz, viu? Condenava mesmo. É um livro que eu aconselho todo mundo a assistir. E ele ali estava condenando a todos que na terra não faziam bem quando chegava lá. Se fosse para o umbral, o que aconteceria? Estava na mão desse juiz feroz. E na verdade, Matilde, ela vai lutar 700 anos para esse filho, vai pedir. E pedindo a um e outro. E Gúbio também, homem, espírito, ele está lutando pela sua filha também, que está sendo assediada, inclusive, por esse espírito. E aí, quando ela pede ajuda a ele, para que auxilie Gregório, para que eles possam tirar, porque ela já havia percebido que 50 anos depois, lá para 650 anos, ele já começava a cansar daquela vida também. E ela já conseguia, de vez em quando, poder mandar alguns conhecimentinhos para ele, mas ele estava ainda muito envelhecido. E quando o Gúbio chega, e que Gúbio, naquele momento, ele vai estar conversando já com Gregório, auxiliando, pedindo que renunciasse àquela vida, e ele está com a espada na mão. Está com a espada na mão, chamando, venha, porque os espíritos no espiritual trabalham, viu, gente? Não é porque os superiores trabalham em prol do bem, mas os inferiores trabalham também. Eles nos julgam ferozmente, diferentemente dos bons espíritos que não nos julgam, nos auxiliam. E aí, naquele momento, a Matilde, o que ela faz? Ela vai se utilizar dos fluidos vitais de Gúbio e se materializa lá no plano espiritual. Por quê? Eles travam em trevas densas e Matilde já estava de outros planos. E aquilo para ela era muito difícil, que era um espírito também já bem evoluído. E naquele momento, a Matilde, ela digna, de muita calma, e indo na direção daquele espírito tão sombrio, perseguidor, ela naquele momento, ele quando percebe mais ou menos ela naquela presença, que ele nem sabia que era ela, Gregório, ele começa a ficar perturbado e impaciente. Aí naquele momento, o orgulho fala mais alto, ele ataca e chama ela: pegue a sua espada, pegue a sua arma e venha. E ela exclamando, e naquele momento, e neste momento, Matilde, serena, humilde, ela vai afirmando em voz doce: eu não tenho outra espada senão a do amor, porque sempre te amei. Gregório, deixa cair naquele momento a espada, porque ele vai reconhecer aquela mãe que ele teve naquela existência, e naquele momento ele prostra de joelho diante dela e diz: mãe, minha mãe, minha mãe. E naquele momento ela diz: meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais do que nunca. Vou voltar à terra, reencarnarei e receberei você em meus braços novamente, para te ajudar a educar mais, para que você conheça a paz e a felicidade eterna. O Rafael não vai deixar eu terminar a palestra, então eu termino por aqui. Gente, a todas
as mães, muita luz, muita paz, felicidade, que nós levemos aquelas mães que não podem e que às vezes ainda não compreenderam o sentido de ser mãe, e que nós possamos estar auxiliando as mães, sejam elas infortunadas, sejam elas que não podem às vezes financeiramente cuidar dos seus rebentos, e que nós não julguemos, mas que nós possamos compreender a todas as mães, e que nós levemos conosco os ensinamentos de Maria Santíssima, de Matilde, de Ismália, da mãe do nosso querido Chico Xavier, que não deu tempo de falar dela, Maria João de Deus, e também a nossa irmã, a mãe do André Luiz, que em momento algum deixou. Muita paz a todos, muita luz.